Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a este vídeo. Eu me chamo Júlio, sou estudante da Universidade Federal da ABC. Estou cursando bacharelado em Ciências e Tecnologias e hoje eu vou ter uma conversa sobre neurociência, música e programação com um convidado muito especial, Joseph Douglas. Ele é pesquisador, educador e músico, especialista em violão clássico. Joseph, muito obrigado por aceitar esse convite. Sinta-se à vontade para se apresentar mais. Muito obrigado, Júlio. É um prazer para falar com você. Bom, o Joseph está fazendo alguns trabalhos com a gente na UFABC e eu queria começar essa conversa trazendo um que eu achei muito interessante, que é o desenvolvimento de uma tecnologia para ensinar programação com música. Esse trabalho eu achei muito interessante porque ele aborda um pouco da filosofia STEM, que é juntar ciência, engenharia, matemática e arte. Então, muitas vezes a gente pensa que essas engenharia, artes, essas áreas estão separadas, mas na verdade não, a gente consegue muito bem juntar muitas delas. E o trabalho do Joseph mostra muito bem isso. Então, Joseph, eu gostaria de entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho e também como que surgiu essa ideia de relacionar a escrita de um código com a composição de uma música. Não, boa coisa. Realmente acho uma app educacional é uma coisa mais além de que estou fazendo no jeito que pode aparecer depois de minha pesquisa, porque nós estamos experimentando com jeitos para ensinar música, né? Mas o experimento do neurociências é uma coisa mais básica, só para mostrar se tem uma diferença entre a cognição de música no prefrontal cortex e a cognição de esse like umbrella computational thinking que está bem usado no programação, né? Mas esse projeto começou quando está, realmente, quando eu comecei a estudar música, eu estava muito jovem, mas não tão jovem na comparação de muitas pessoas. Eu não tinha 3 ou 4 anos, mas eu comecei com 12 anos, 11 anos, né? E eu comecei com videogames que apresentaram uma música, interatividade, audiovisual, coisas junto, num jeito muito orgânico, né? Foi o jogo chamado Guitar Hero, que eu comecei, o primeiro jogo desse tipo. Também eu gostei de jogar outras coisas, assim, Dance Dance Revolution e jogos que demandaram do jogador para cantar, dançar, fazer uma coisa com seus dedos, né? E realmente não é coisa de música, mas é. E desse momento eu comecei para fazer, eu toquei violoncelo na orquestra. Eu entrei no conservatório nos Estados Unidos, no Nova York, na famosa escola de Juilliard, estava lá para a escola secundária. E depois disso eu passei quase 10 anos em escola para estudar música. Mas durante o meu doutorado eu comecei eu descobri esse amor para a programação durante o meu mestrado, mas eu não tinha oportunidade para fazer aulas de programação. E durante o meu doutorado, eu tinha oportunidade na Universidade de Southern California para fazer uma doutorado customized, que tem música, tem assuntos interessantes, música antiga foi outro que eu tinha muito interesse para tocá-la hoje, mas a grande parte de que eu tenho mais orgulho de, além da música, foi meu trabalho no design, no videogames, lá, porque a escola lá foi muito famosa para cinema, filmes e também interatividade. E então eu fui lá para fazer experimentos na virtualidade com esses headsets do Meta e fiz umas das programas, vamos falar depois, durante esse programa, né? Mas quando eu estava lá, eu realizei que minha habilidade para aprender a afinar, minha habilidade de programação,
acho foi ajudado por meu treinamento na música, mas foi muito difícil para apontar aqui a coisa exatamente. E também eu escutei de outros professores que, você estava falando com um professor na classe que eu peguei, ele trabalhou para Mattel, ele trabalhou para Epic Games, ele foi muito dentro da indústria da videogames. E ele falou no jeito subjetivo que nossos maiores programadores são músicos, de um jeito ou outro. O que então, a gente também assim, foi combinando com a minha experiência pessoal, que, não, eu tenho uma facilidade para aprender essas coisas. Mas eu decidi para aplicar, para tentar ensinar essas coisas. E ensinei umas aulas, umas palestras lá, para pessoas aprendendo como fazer design thinking, mas eles precisam também para aprender como fazer programação no Python, porque é muito importante, é a linguagem do design se você vai falar sobre videogames, né? E eu ensinei programação muito básica para eles por música, e eles aprenderam muito mais facilmente, na minha opinião. E eles falaram a mesma coisa. Então, esse meu trabalho aqui como João Sato, como o Fulbright, acho é para seguir e tentar descrever, por que essa coisa apareceu na minha experiência, como podemos explicar essa coisa para suportar, não suportar, to buttress o jeito para aprender no jeito interdisciplinar, que acho, às vezes, é bem legal, está seguido lá nos Estados Unidos, às vezes é muito afora dos sistemas de universidade e educação no geral, né? Mas essa é a história. Legal. E o que você sentiu de dificuldade nessa nova abordagem que você fez com seus alunos de ensinar música e programação? É boa coisa, porque é uma boa pergunta. É uma questão de quanto de um assunto e como comparará com outro assunto. Eu tenho programação e música, ambos têm coisas, similar. Mas imagina se você tem uma aula que tem, 100% da informação que você vai compartilhar, deve fazer 50% de cada assunto, como misturar. Se você mistura, está dividindo esse porcento, você só tem, uma quantidade de tempo, uma quantidade de energia para ensinar durante a aula, né? Então, como identificar atividades e quanto por cento está influenciando a aula, acho que é muito importante. É bem difícil para afinar. Aqui na School Saúde, onde eu estou fazendo umas pesquisas com o João, eu estou tentando também para ajudar professores a incluir música na ensinamento de inglês, por exemplo. E outra coisa que, inglês, música, linguagem, que tem coisas no comum, mas é o mesmo problema, como nós podemos adaptar sistemas de educação de música e os assuntos para o nível de alunos muito mais jovem e também para ensinar ambas coisas no jeito igual, ou se nós devemos fazer nesse jeito igual, porque eles precisam aprender inglês, não a música, mas essa é a questão. E, para ser honesto, eu acho um pouco perdido agora, porque eu estou descrevendo, estou experimentando como fazer, e não tenho uma resposta, mas acho a dificuldade, a boa coisa que eu cheguei no Brasil, e eu realizei, esse foi um problema muito difícil, e agora estou tentando resolver a coisa, mas é um desafio, com certeza. Legal, muito legal. E seguindo nessa mesma linha, você também tem um projeto chamado Music of the Spheres, né? Para quem quiser saber mais sobre os projetos do Joseph, eu vou deixar o link do site dele aqui na descrição do vídeo. Entrem lá, são projetos muito legais. E então, pelo que eu entendi desse projeto, você faz uma simulação através de um ambiente virtual de um sistema solar em que as movimentações e as colisões geram música, então vai muito de encontro com o que você falou. E como que você está vendo, ou se você pensa em ver, não sei se você já chegou a ver, mas a ativação cerebral assim, desses projetos? Tá, acho
você diz, like, como eu expectaria, like, pessoas para reactar com essa coisa. Eu nunca, só quando eu fiz esse experimento, esse programa, foi parte de uma aula onde precisava fazer uma coisa de design, foi quase um final exam para a escola lá nos Estados Unidos. E não foi um projeto de música, mas eu criei um projeto de música porque eu sou um músico, eu tinha esse interesse. Acho que foi um dos exemplos com mais sucesso no jeito do design thinking, que é um outro jeito para criar projetos, usar a criatividade para criar uma coisa no videogame ou interativo, né? E eu estava praticando esse processo que ainda estou aprendendo como fazer, mas estava experimentando com Unity e como construir coisas na virtualidade usando esses headsets, porque é muito diferente de usando uma tela tradicional ou fazer um videogame tradicional. Eu acho mais complicado no jeito de programação. Mas eu realizei, foi uma interação que eu senti num jeito, e pessoas no design thinking, eles falam muito sobre esse sentimento sem palavra, que você não pode descrever com palavra, mas você sabe quando você está interactando com uma coisa, videogame, uma coisa de papel, um físico ou virtual, você pode sentir que é correto, ou não está correto, mas eu não sei porquê. Esse senso é muito importante para isso. Então, estava seguindo um processo de spheres, like balls, fazendo movimentos nessa coisa no jeito orbital. E também, quando eu vi essa coisa, minha criatividade falou, sim, tem esse conceito na música antiga chamado Music of the Spheres. Então é uma palavra de brincadeiras, né? Porque no passado, música foi construída de uma coisa de matemáticas, onde os movimentos de planetas representaram coisas musicais. Criatividade, por exemplo, não foi uma coisa do interior saindo dos humanos para o exterior, foi uma coisa de inspiração, onde os muses, ou os planetas, ou os deuses mandaram a música, a arte para a pessoa e a pessoa criou. Mas não foi a vontade da pessoa, não foi a criatividade da pessoa. Esse é um conceito romântico. Então, eu decidi para fazer porque pode fazer a mesma coisa com orbos de cinza e muito chato, mas se for planetas é muito mais divertido, né? E o elemento musical foi um jeito porque muitos videogames precisam de som e também precisam de música. E é uma coisa na escola lá que acho pessoas faltam às vezes, porque eles estão focados no como a coisa está interactando. Eu não, então, o jeito musical foi uma coisa que eu não estava pensando como vai interagir com música. Eu não sei se está possível para medir a coisa por como esses headsets coberta esse lugar acima. Pode medir assim, mas também tem muitas luzes, muito movimento para fazer essas coisas. Então, ainda a FNIRS não pode funcionar de um jeito por causa de todos os problemas de movimento, né? Entendi. Mas pode ser interessante como vai acabar. Eu expectaria muito o movimento do motocortex, mas a produção de música por jogando esses planetas lá não é bastante para seguir um pulso, no fato, porque eu compusei a música para ser essa coisa de calmo, né? E eu acho que se você escutou da música lá, não tem um pulso rítmico, é uma coisa aleatória, que fazemos esse espaço e também está criado para deixar a habilidade para a pessoa para jogar e qualquer coisa você faz vai soar no jeito bom. Porque tem um problema de music theory. Se você está tentando construir um quiz interativo onde pessoas podem mudar a música, precisa ter cuidado se eles vão tocar música que a maioria das pessoas vai falar que está ruim. Então, não queria quebrar a experiência de paz, de calmo, em tudo isso. Então, é um outro desafio. Eu acho, seguindo um pulso assim, pode
influenciar, like, é ao contrário de que está tentando fazer com uma experiência, para deixar esse espaço para jogar e fazer música sem impulso. E também no jeito tem uma escala, porque está usando a música tá de um instrumento chamado kilimba da África, né? E também não, o projeto realmente é uma coisa interdisciplinar, intercultural. Eu estou fazendo essas coisas ainda até agora, né? Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, não posso me parar, né? Mas usando esse kalimba, porque tem esse tono muito lindo, muito calmo por efeito de só tocando, né? Porque é chamado thumb piano, você tocar assim, essas peças de metal no caixinha desse tamanho, muito pequeno, né? Mas a escala que estava usando foi a escala diatônico do Western Music, mas estava tentando escrever música que não, colocou no coisa de Mozart, coisa de Beethoven, coisa de pop music, porque quando você abordagem uma marca de música, você vai colocar umas referências que você pode não querer. Então, mas aí, assim, para falar sobre sua pergunta originalmente, acho que seria muito legal para estudar o efeito de fazendo, virtualidade como experiência. Acho que tem uns laboratórios nos Estados Unidos que está investigando quase as mesmas coisas, mas ninguém fez, sobre a música, interatividade e virtualidade até agora, porque eles vão fazer primeiro os dois, eles vão fazer sem música, interatividade e neurociência, mas eles não colocaram na música, que acho muito importante, porque música para mim, sendo uma violoneiro, é uma coisa de interatividade mais de escutando. Eu toco música porque eu gosto de tocar música, não porque eu gosto de escutar eu tocando música, né? Eu gosto desse também, mas é outra coisa. Legal, então é um projeto bem inovador, né? Que ninguém nunca pensou em juntar todos esses temas. Bom, para as próximas perguntas, eu vou introduzir aqui um pouco do conceito de neurociência e música. Então eu vou compartilhar minha tela. Joseph, está vendo minha tela? Estou vendo. Bom, então quando a gente escuta uma música, tudo começa pelo nosso ouvido. Aqui é uma representação do ouvido interno, em que as vibrações são captadas pela cóclea, que junto com os gânglios espirais, esses gânglios espirais são corpos neuronais, eles mandam essa informação para o sistema nervoso central, especificamente para o tronco encefálico, que é essa região aqui laranja. E essa estrutura aqui que está recebendo essa informação, são duas estruturas na verdade, o bulbo e a ponte. Depois de receber essa informação musical, ela vai passar por uma série de estruturas que vão começar a processar essa informação musical e vão chegar aqui na pontinha, na região posterior do mesencéfalo, mais especificamente os colículos inferiores. Então, essa região aqui é a região posterior do mesencéfalo, e os colículos inferiores eles vão começar a processar de uma forma mais complexa. Então, não tão complexa ainda, mas um pouquinho do timbre, um pouquinho da intensidade, eles já vão começar a processar. Depois, essa informação vai subir aqui para o diencéfalo, então ela vai sair do tronco encefálico e vai subir para o diencéfalo, que é essa região em rosa aqui, mais especificamente para o tálamo. O tálamo, ele é uma estrutura que é uma grande distribuição de informação no sistema nervoso. Então ele recebe vários tipos de informação e distribui para diferentes lugares do sistema nervoso. A informação musical, ela chega principalmente pelo corpo geniculado medial e ela distribui essa informação para diversos lugares, mas eu vou explicar principalmente dois. O primeiro é o córtex auditivo, que é dividido em primário e secundário. Então, a informação estava aqui dentro do tálamo e ela subiu para o córtex, que é uma região um pouquinho mais exterior. Esse córtex auditivo ele vai processar ainda mais essa informação musical. Então,
o timbre vai ficar muito mais bem definido, mais bem processado. O córtex auditivo secundário já vai começar a processar algumas coisas de lógica, então um pouco da harmonia, um pouco de sequência. E depois dessa região, com essa informação processada, ele vai mandar essa informação para o córtex pré-frontal, que o Joseph também já citou. E o córtex pré-frontal, ele é meio que um grande processador global assim do nosso sistema nervoso. Ele processa vários tipos de informação e uma delas é essa informação musical. Então, ele vai pegar essa informação e processar de um jeito mais lógico. Então, ele não vai só trabalhar no som, na sonoridade, mas sim também na sequência, no ritmo, toda essa parte matemática da música. E após esse processamento, ele vai enviar essa informação para o hipocampo, que é responsável pela formação de memórias do nosso sistema nervoso. Mas antes de falar disso, eu também quero falar da segunda via que eu falei, do segundo caminho que eu falei que essa informação musical faz quando ela sai do tálamo. Então, o tálamo está mais ou menos aqui nessa região. Eu falei primeiro do córtex, saindo do tálamo, indo para o córtex, e agora eu vou falar dela saindo do tálamo, indo para a amígdala. A amígdala, ela faz parte do sistema límbico, e ela é muito importante para emoção, para as emoções do nosso corpo, e também ela é responsável por controlar algumas respostas fisiológicas. Então, quando a gente escuta uma música, que a gente sente nosso corpo entrar em ressonância com essa música, é muito da amígdala fazendo esse trabalho de alterar os batimentos cardíacos, tentando fazer uma sincronia com a música que a gente está ouvindo, alterar outros tipos de fisiologia para ter essas diferentes emoções na música que a gente está sentindo. E o sistema límbico, em geral, é um dos sistemas que eu mais gosto de estudar em neurociência, porque ele que é responsável pelo esse estado, esse flow state que a gente fala, de prazer e recompensa através da música. Então, as memórias afetivas, todas essas emoções evocadas são todas geradas pelo sistema límbico. Então, com isso, a gente pode ver que todo o nosso sistema nervoso ele é muito bem preparado para receber essas informações musicais. Por isso, eu queria te perguntar agora, Joseph, como que foi para você entrar no mundo da música e não tocando, mas sim escutando mesmo? Como foi para você desenvolver esse conhecimento musical na teoria? Foi uma coisa mais natural? Foi uma coisa um pouco mais trabalhada? Só para confirmar a pergunta, mais sobre como eu sinto sobre escutando música na comparação de tocando. Exato. Mas como você como escutando música, exatamente. Bom, eu tinha confesso no jeito porque eu sou um músico profissional. No jeito eu fiz muito trabalho aqui ensinando música, tocando música no concerto para casamento, tudo isso. E eu preciso, eu devia escutar para mais música, mas normalmente eu não escuto para música só para escutar para música. Não é muito comum. E durante todos meus estudos, eu não estava muito obcecado com escutando para música e aproveitando a arte, né? Então, eu estava mais obcecado com o processo de tocando e como eu senti. E também, claro, tem parte disso estar escutando música, mas acho eles são processos meio separados, porque quando você não está tocando música, pode ser que você está se você toca música e você está escutando música que você já sabe como tocar, vai ativar coisas de motor, memórias de como fazer a coisa no seu instrumento. Mas se eu, por exemplo, estava trabalhando mais cedo hoje e estava escutando para sinfonias de Dvorak, ou os concertos de Dvorak. Então, eu não estava prestando atenção. Estava prestando essa coisa para deativar meu prefrontal cortex para focar na outra coisa. Então, acho esse não está aproveitando a música
Também, é outro uso de música, além de o prazer de a coisa emocional. Se você vai para a sala de São Paulo, que está muito lindo, eu quero voltar lá em breve, e escuta música ao vivo, e você está ficando lá, focando no só escutando para música, acho que você pode sentir uma coisa emocional, entender os elementos subconscious da obra de arte, né? Mas para tocar música é uma coisa técnica, é uma coisa de como tá sentindo. E no, acho, eu escutei outros professores de música, de violão, falando assim, que é uma o processo produzir a música, mas você já produziu a música dentro de você, dentro do cérebro. Então, a expressão, o soando da música de seu instrumento que você está tocando é uma representação imperfeita que você está sentindo no jeito interior e o desafio de ser um músico é para praticar tocando e apresentando a coisa ideal dentro de você para outras pessoas. Mas acho para tocar música é uma coisa selfish. Like, eu preferia para ficar no meu apartamento e só tocar para eu quando eu sinto como fazendo. Mas, também esse não é uma, like, eu posso sentir essa coisa hoje, mas eu vou sentir o resto no próximo dia. É uma conversa que estou tendo com meu próprio, with myself todo o tempo, né? Legal, então nunca parei pra pensar. Você como músico, quando escuta a música, sente uma ativação muito mais do seu córtex motor, assim, de você pensar como tocar essa música e tudo mais, assim. Acho sim, e também tem esse efeito, mais você aprende como, like, eu tenho uma superpower, como escutar música e os tons e separar as notas individuais da cifra, por exemplo, que muitas pessoas não podem fazer. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tentei para fazer jogos de puzzles, desafios de música, e agora estou fazendo desafios de música, mas o primeiro passo nesse desafio foi muito ruim, eu fiz puzzles muito mais difíceis de uma pessoa normal que não está treinada com música, não pode seguir. Porque eu estava perguntando uma coisa que dos seus cérebros que foi além de normal. No jeito que você gosta de jogar videogames, tem uma cultura de como, umas padrões, como usar um controle, ou um mouse, ou um keyboard. Ainda precisamos aprender essas coisas também. No mesmo jeito, música, acho, vai funcionar do mesmo jeito. E então os jogos que aqui estou apresentando como crianças são muito básicos. Pode falar que nada música, porque o conceito de música agora os jogos, o experimento que estou fazendo, tá uma coisa de melodia, ordenando notas de melodia até 6 notas só. Mas é um desafio para a maioria das pessoas entre dos anos de 7 e 12. Eles têm muito difícil tempo com isso. E vamos descobrir se tem umas patterns, por quê ou por que não, em como seus cérebros ativaram com esses estímulos. Mas foi uma coisa que estou realizando, que o treinamento mudou o meu processamento de música. Então, quando eu vou para escutar música, escutar de Dvorak, eu tenho uma olho de análise, um olho de teoria, um olho mais afinado de outras pessoas, eu posso escutar erros de os profissionais na orquestra, às vezes, que ninguém vai notar se você nunca tocou um instrumento, ou não passo muito tempo tocando instrumentos no jeito profissional. No jeito, porque eu aprendi essas coisas, eu perdi a habilidade para aproveitar no jeito puro. Porque eu sei demais, eu mudei do massagem de sabedoria, né? Entendi. E esse superpower que você falou, ele veio mais naturalmente ou foi uma coisa que você desenvolveu ao longo do seu treinamento? Pode ser uma mistura de ambos, mas na proporção, acho no quanto, porque eu lembro sendo muito jovem, me gostando de música, mas com certeza eu não comecei para estudar música no jeito formal até mais tarde na minha vida, do comparação de outros, porque
pianistas, eles às vezes começam a tocar de 3 ou 4 anos de idade. Então, violão pode ser mais tarde, também o violão tem essa posição na cultura global, onde é uma coisa de música popular, música de rock, música de samba, choro, é um instrumento muito centrado em música popular, então tem mais acesso para os violões, mas não tem várias oportunidades para ser pedida dos genres, se você não gosta de rock, pode tentar o jazz, se você não gosta de jazz, tentar música clássica. Eu passei uns anos antes de descobrindo música clássica e que eu adorei, mas cada pessoa é diferente. Mas pode ser uma predisposição de música mais, não sei, complicado, porque é um jogamento errado, mas música clássica tem essa reputação para sendo muito, muito longo, e precisa focar, precisa estudar a música para apreciar no jeito que você não precisa fazer assim como Taylor Swift, por exemplo. Uma não é melhor de outra, são diferentes, né? Então, eu acho que quando eu era jovem, eu estava muito atraído para música de filmes, música clássica, por causa da filmes, por causa da videogames, que usou um trilho sonoro mais clássico. E essa formação fiz muito. Mas também sou um violonero e nós não podemos tocar como orquestra. Então, esse balança, né? Mas acho o treinamento que eu passei, porque eu lembro quando coisas que acho foi mais que está simples para mim agora, foi quase impossível. No jeito que eu toquei, o jeito que eu escutei, o jeito que eu entendo música até agora, mudou todo esse tempo. E só por causa de... Só porque estou olhando 10, 15 anos de estudo, eu posso ver a aumentação de minhas habilidades, porque cada momento, cada ano é muito difícil para saber quanto melhor você está na comparação de ano anterior. Mas, com certeza, acho que todas as pessoas têm uma habilidade para aproveitar a música, com certeza, porque é uma coisa muito popular, está bem usada no mídia interdisciplinar, mas se você quer tocar música, é uma coisa de genetics e predisposição. Entendi, legal. E você falou do acesso, né, do violão. Eu mesmo tenho 2 aqui em casa. Sim. Então acho que é o instrumento que o pessoal mais tem em casa, né? Não tem jeito. Eu acho o Brasil como um país tem uma relação muito perto, muito, eu não sei, é muito no centro da cultura aqui, porque eu vi nos botecos, na rua, no mesmo jeito que nos Estados Unidos tem violão de Gibson, violão de Fender, essas companhias muito populares, rock music, foi muito popular lá. O violão começou na Europa e passou por um mundo novo, colonies, e agora está um instrumento, acho que é mais popular no mundo. Mas por causa disso precisamos pensar, quando eu falo eu sou um violonero, preciso especificar que eu não posso tocar jazz, não posso tocar rock. Eu posso, mas o jeitinho da cada tipo de música. Por exemplo, estou aprendendo como tocar choro agora. Legal. E é uma coisa de aprendizagem, e não é uma falta de habilidade, porque tocando música clássica, tocando jazz, vai dar você facilidade para tocar qualquer música que você quer, além dessas marcas, né? Mas para entender a música, para escutar a música no jeito interior, para entender a cultura da música, esse é um novo mundo, que todo o treinamento que eu aprendi só pode aplicar para música clássica. Então, eu sou um mestre de música clássica, mas sou um bebê com choro. Muito legal. Bom, para a próxima parte desse vídeo, vocês vão ter a oportunidade de ver o Joseph tocando e também do cérebro dele funcionando enquanto ele toca. Como isso funciona? A gente usou o FNIRS, que o Joseph já comentou aqui, que é um aparelho que ele mede a oxigenação sanguínea do córtex. Para isso eu vou mostrar um pouco do funcionamento dele.
Vou compartilhar minha tela de novo. Tá conseguindo ver? Posso ver. Perfeito. Então, deixa eu cortar aqui. Vamos lá. Como que funciona? O FNIRS vai gerar imagens parecidas com essa. E eu preciso explicar para vocês qual é a relação das cores e quais áreas que ele está mostrando. Nas cores, a gente precisa entender que quando ele está mais nessa cor verde, é que a ativação dessa área, então tem uma oxigenação sanguínea nessa área, mas não é tanta. Conforme ele vai ficando nesse amarelo e do amarelo passando para o vermelho, vai aumentando a ativação dessas áreas, ou seja, consequentemente vai aumentando a oxigenação sanguínea dessas áreas, e isso significa que ele está usando mais essas áreas para trabalhar. No vídeo vocês vão poder ver, está bem pequenininho aqui, essas diferentes áreas que são o córtex pré-frontal, essa área bem aqui no começo, que a gente já falou sobre. Então, a gente pode ver como ele é realmente um grande processador global, porque além de trabalhar na sensibilidade da música, de sentir a música, ele também trabalha na execução da música. Então, ele trabalha com diversos âmbitos do nosso sistema nervoso. E ele vai trabalhar nessa parte de atenção e foco. Então, para você conseguir se concentrar, não errar, é o córtex pré-frontal que está sendo ativado. Para você movimentar os seus dedos, a gente tem o córtex motor e pré-motor nessa região aqui. Nessa foto não está mostrando tanto, mas a gente também tem a área suplementar motora, que ela é muito importante para os movimentos finos. Então, a movimentação dos dedos, todo esse controle fino também é muito executada por essa área aqui. E, por último, também trabalhando nessa conjunto, a gente tem o córtex somatosensorial, que ele é responsabilizado pela sensação do toque, por sentir. Então, a percepção tátil das cordas, então, é ele que faz a diferenciação de você sentir uma corda de nylon para uma corda de aço. Ele que vai sentir o quão forte você está apertando as cordas. Toda essa percepção tátil é o córtex somatosensorial que faz. Então, no final desse vídeo, vocês vão poder ver essa exemplificação com o Joseph tocando uma obra que, se eu não me engano, é essa, né, Joseph? Esse é o obra que toquei. Isso, coloquei certo então, que bom. E, Joseph, eu queria que você explicasse um pouquinho do que você acha dessa obra e da complexidade dela. Você acha ela muito trabalhosa? Como que ela é? Durante da coleta de OFNIRS, estava lendo essa página inteira. Então também esse não foi uma música que eu aprendi muito bom. Eu estava usando minhas habilidades de sight reading, né? E a música aparece no jeito complexo porque tem muitas notas, mas no outro jeito não tem muitas notas, porque cada comportamento, não sei como falar measure, mas cada measure da música é quase uma cifra, ou cada dois measures. Então, todas essas notas são variações sobre uma cifra. No violão, você está ficando com uma cifra e tem umas melodias na baixaria, no vocabulário do choro, você está com baixarias e melodias muito devagar sobre várias cifras no jeito de Bach, porque realmente é um coro com quatro partes, não como originalmente para a tecla, né, para keyboard, mas no violão pode fazer quase a mesma coisa. E então tem muito movimento na direita mão e muito menos movimento na esquerda mão, mas no jeito anterior estou pensando sobre os movimentos das músicas e as linhas muito longos. Entendi. E você acha que, então, como foi uma música que você não tinha tanto contato, você precisou se concentrar mais? Como que estava a sua atenção durante essa reprodução? Sim, acho eu estava tentando não fazer muitos erros e também está focando no grande, porque quando você chegar numa cifra e você sabe o padrão que você precisa fazer com direita mão, é possível para focar na próxima parte. Então,
the trick com sight reading é para olhar em frente de que você está fazendo no momento, porque você precisa fazer o processamento antes de chegar lá, porque se você faz no momento, você está tarde, você está atrasado. Então, acho bastante difícil para fazer um challenge, um desafio para mim, mas também todo o treinamento eu fiz, por exemplo, quando estava estudando como professor nos Estados Unidos. Ele tinha habilidade para fazer sight reading muito maior de eu, porque ele tem 40 anos, 50 anos de experiência, pode ser, fazendo esse tipo de processamentos visual. Eu tenho muito tempo, então posso fazer muito bom, mas é uma milagre que ele pode fazer, num jeito, para ler uma coisa mais complicada de eu, sight read, com menos erros e com mais interpretação musical, né? Então, acho, qualquer nível, um violeiro está, tentando para ler música, ler partitura, eles precisam, abordar o desafio no seu nível. E para mim, eu tinha habilidade para aprender, não aprendi. Eu estava lendo coisa ao vivo para coleta, mas outras pessoas precisam internalizar mais músicas se eles não têm o mesmo treinamento. Legal. Então, só fazendo um comentário também, essa parte que você falou de predição da música, né, de prever o próximo passo, é muito pré-frontal que faz. Então, tudo que a gente já falou, né, cai certinho nesse jogo do pré-frontal, que isso é bem legal, assim, ver toda a relação, né, da música com a neurociência. E então é isso. Mas se tem mais alguma coisa para falar, um comentário? Não, eu só quero falar muito obrigado por fazer uma entrevista. É uma, como todas as pessoas, é um prazer para compartilhar minha história e se pessoas têm interesse e eu espero que vai ajudar pessoas para seguir neurociência ainda sendo um músico ou vice-versa, porque acho que todos os neurocientistas devem fazer uma coisa de música, de arte para para ser no inglês vamos falar um well-rounded individual. Com certeza. Eu que agradeço, Joseph, sua participação, foi muito legal. Eu me diverti bastante fazendo essa entrevista. Então agora vocês vão poder ficar com o vídeo do Joseph tocando. Também queria agradecer ao João Sato, que foi o nosso coordenador desse projeto e foi quem fez acontecer também essa conversa. E a minha orientadora, Paula Yakutiba, que foi quem ministrou essa disciplina e me ajudou a formular esse projeto. Então é isso, Joseph, muito obrigado mesmo, foi muito divertido e até a próxima, fiquem com o vídeo agora. Até, obrigado.